Bem, uma das maiores histórias de 2025 se desenrolou silenciosamente na semana passada. E claro, a mídia ocidental quase não cobriu algo que mudará o futuro dos mercados financeiros globais. O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul lançou um novo sistema de pagamentos que permite a 185 países fazer transações comerciais em moeda chinesa, evitando o uso do dólar americano. Tenho acompanhado a ascensão dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul há anos, e é incrível ver o impulso da organização. Mas, mais importante ainda, o interesse de países ao redor do mundo. Em todos os lugares, da África à América Latina, do Oriente Médio ao Sudeste Asiático, a grande maioria dos países ao redor do mundo é pró-Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Querem fugir de um mundo controlado pelo dólar e pelas sanções e intimidações dos Estados Unidos da América. Não sou o único a dizer isso. Grandes veículos ocidentais, como a Bloomberg, já previram que o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Plus dominará o produto interno bruto mundial no futuro. Em 2050, o G7 terá só 18% do produto interno bruto global. Já o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, quase 50%. Esses números são impressionantes, e é por isso que a Bloomberg está soando o alarme e publicando matérias alertando que o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul está ficando cada vez mais difícil de ignorar. Quero dizer, você sabe, as coisas estão ficando desesperadoras para o G7, com a França, membro-chave, pensando em convidar Xi Jinping para o encontro anual no próximo ano. Duvido muito que Xi aceite. Por que ele faria isso? A China está no centro do crescimento dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E mais importante ainda, a moeda chinesa tem explodido em popularidade. Com mais países assumindo empréstimos em renminbi hoje do que em qualquer outro momento da história. E isso é um desenvolvimento fascinante, porque por anos nos disseram que o renminbi nunca poderia se tornar global, já que não é uma moeda totalmente conversível como o dólar americano. Por anos, especialistas financeiros nos disseram que o dólar americano sempre será o rei por causa de seu status como moeda de reserva mundial. Mas ao analisar os dados, é impressionante como a moeda da China reduz essa diferença rapidamente. Nos últimos 5 anos, bancos chineses quadruplicaram empréstimos, depósitos e investimentos em renminbi no exterior, ultrapassando 34 trilhões de renminbi, cerca de 480 bilhões de dólares. O aumento evidencia como a China expande rapidamente o renminbi nas finanças globais. No mês passado, o Banco de Compensações Internacionais informou que, nos últimos 4 anos, empréstimos bancários em renminbi para países em desenvolvimento cresceram 373 bilhões de dólares. Por isso, o papel da China no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é crucial, pois países em desenvolvimento buscam não só a China, mas também sua moeda para o futuro. Nos últimos 2 meses, vimos vários países africanos, incluindo Quênia, Angola e Etiópia, trocar seus empréstimos de dólares americanos para a moeda chinesa, renminbi. Indonésia e Eslovênia planejam emitir títulos em renminbi. No mês passado, o Banco de Desenvolvimento do Cazaquistão vendeu título offshore de 2 bilhões de renminbi com rendimento de 3,3%. De novo, nenhuma dessas notícias aparece na capa dos jornais ocidentais, porque a maioria deles está localizada no sul global e fora da esfera de influência dos Estados Unidos. Ao sair da bolha da mídia ocidental, nota-se que grande parte do mundo vê a China de forma bem diferente. A maioria dos países do sul global, especialmente da África, quer se relacionar com a China. No início deste verão, durante a guerra de tarifas de Trump, a China surpreendeu ao assinar um acordo de livre comércio com tarifa zero com 53 países africanos. O acordo foi histórico, pois nunca vimos uma superpotência emergente como a China. Assegurar o esforço conjunto de todo o continente e um plano amplo para transformar a governança global. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes, porque não são apenas os países em desenvolvimento da África que estão assinando esses acordos com a China. Lembra no início do mês passado, quando Donald Trump foi à Malásia, Japão e Coreia para reuniões com líderes? Trump e a UMAN para projetar o poder e a influência dos Estados Unidos na região. A Casa Branca logo afirmou que a visita de Trump foi um sucesso, mas há uma história que você talvez não conheça. Menos de um dia após Trump sair do Sudeste Asiático, a região fortaleceu seu acordo de livre comércio com a China. É importante entender que a Associação das Nações do Sudeste Asiático, é o principal parceiro comercial da China.
No ano passado, os 11 países do Sudeste Asiático movimentaram mais de 771 bilhões de dólares em comércio com a China. O primeiro-ministro de Singapura, Lawrence Wong, comentou sobre o novo acordo comercial regional com a China. A atualização reduzirá barreiras comerciais, fortalecerá cadeias de suprimentos e abrirá oportunidades em áreas de crescimento. Tradução: Donald Trump não está vencendo a guerra comercial. Em vez disso, países ao redor do mundo querem se aproximar de um parceiro mais confiável e estável, que até agora, em 2025, tem se mostrado ser a China. 2 dias depois que Donald Trump deixou a Ásia, a Indonésia arrecadou mais de 842 milhões de dólares através da primeira venda de títulos em yuan chinês. Títulos em yuan, chamados Jinsum, são emitidos em moeda chinesa, mas vendidos fora da China continental para investidores estrangeiros. Mas eis o que torna essa história notável. A Indonésia optou por empréstimos em renminbi chinês, não em dólares, e investidores globais inundaram a oferta. O governo indonésio ofertou 6 bilhões de yuans em títulos, mas a demanda dos investidores foi de 18 bilhões, triplicando o valor. Isso mostra como investidores internacionais estão otimistas com a economia da Indonésia e confortáveis em investir na moeda chinesa. Minha principal mensagem sobre essa mudança global nas finanças é: há cerca de 10 anos, ninguém queria títulos em renminbi. Mas hoje, países estão financiando seus projetos de infraestrutura usando dinheiro chinês e, mais importante ainda, investidores estão fazendo fila e comprando ativamente títulos em renminbi chinês. Ao analisarmos o panorama global, isso é na verdade bem simples. A China está se consolidando como pilar financeiro da Ásia, especialmente quando grandes países emitem dívida em renminbi, não em dólares. A moeda da China se aproxima de ser uma alternativa global ao dólar americano. Para mostrar o que quero dizer, basta olhar para este gráfico da Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication que mostra a participação do renminbi no financiamento do comércio global quadruplicou em 3 anos, atingindo 7,6% em setembro e tornando-se a segunda moeda mais usada, atrás do dólar americano. Ao ver este gráfico, a tendência é clara: o renminbi da China cresce muito no uso global. Em 2016, quase não havia pagamentos internacionais em renminbi. Nos últimos 5 anos, as transações trimestrais na rede KIPPS da China subiram para quase 13 trilhões de yuans por trimestre. KIPPS é o sistema de pagamentos interbancários transfronteiriços da China e já processou mais de 52 trilhões de yuans. Isso representa quase 127 trilhões de dólares por ano, ou 58% de todos os fluxos transfronteiriços da China. Ainda mais impressionante, a rede agora liga 4.800 bancos em 185 países. No mês passado, China e África do Sul, ambos membros-chave da aliança BRICS, lançaram o primeiro empréstimo BRICS em yuan chinês, marcando o primeiro projeto de financiamento entre os dois países realizado inteiramente na moeda chinesa. Os fundos vão para projetos de desenvolvimento na África, priorizando infraestrutura, energia, manufatura, água e educação. E, sinceramente, é por isso que mais países do sul global estão interessados em trabalhar com a China. Nenhum país se desenvolveu tão rápido e eficientemente nos últimos 40 anos quanto a China, e muitos países em desenvolvimento gostariam de seguir seu exemplo para modernizar-se. Mas, mais uma vez, não são apenas os países em desenvolvimento. Fresco. Após a visita de Trump à Coreia, o presidente coreano reuniu-se com Xi Jinping e assinou o acordo de swap cambial de 400 bilhões de yuans, mais de 49 bilhões de dólares. O acordo entre o Banco da Coreia e o Banco Popular da China valerá por 5 anos e, mais uma vez, permitirá que a China e a Coreia realizem comércio em suas respectivas moedas, evitando totalmente o uso do dólar americano. Hoje, 1 a cada 13 transações comerciais internacionais é feita em renminbi chinês. Com o novo sistema de pagamentos dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a tendência é que menos transações globais sejam feitas em dólares americanos. Para o Sul global, isso é uma grande vitória.